Bom dia, irmãs! Como estão? Mais um domingo, graças a Deus, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e hoje nós vamos estudar como brilha a verdadeira luz, em 1 João 2, de 7 a 14. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor é Deus, o Senhor ouve as nossas orações. Ó Pai, nessa hora queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos oriente, nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a ser luz neste mundo, ó Deus, para levar a Tua palavra aos perdidos, Senhor. Que possamos testemunhar, Senhor. Ser com cada uma das alunas dessa classe, abençoando, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você já ficou no escuro? Já faltou energia na sua casa e você ficou alguns instantes ou mesmo horas na escuridão? Como é ruim e como é difícil, não é mesmo? Se você não tem uma vela, uma lanterna ou o seu celular para iluminar onde você está, fica bem difícil. Não dá para a gente fazer quase nada. Principalmente usar TV, aparelhos domésticos. Se o seu celular não estiver carregado, então você vai ficar sem comunicação. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Já pensou, né, a gente não ter a luz do sol ou da lua para nos iluminar? Como seria, não é? Seria um verdadeiro caos. A luz é insubstituível. Luz é vida, né? E quando Deus disse haja luz, lá em Gênesis 1:3, foi porque na sua sabedoria viu a importância da luz na criação do mundo, né? Pois sem ela, né, o mundo se transformaria num caos e num pesadelo total. Em Filipenses 2:15, a palavra de Deus diz que fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Este versículo diz que nós devemos ser luzeiros. Você sabe o que é um luzeiro? O luzeiro era para ser colocado num lugar alto para iluminar o caminho. Então, nós, como cristãos, somos chamados para viver neste mundo como luzeiros, como uma luz intensa e elevada. Em Mateus 5, 14 e 16, nós podemos ler: Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mas o que é ser luz? Será que é só o testemunho? O que é realmente ser luz? O que significa isso, né? O que a palavra de Deus quer nos comunicar e ensinar ao nosso coração sobre ser luz? Ser luz significa ser revelação. Faça o teste. Se você estiver em plena escuridão, se você acender um único fósforo, isso vai revelar o que está ao seu redor. Então a luz, ela resplandece nas trevas, ela revela o que existe ali. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Sermos luz neste mundo significa levar Jesus, o seu amor, e revelar Deus. Jesus é a revelação do Pai. Em João 12, 45 e 46, nós lemos: E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se formos luz, temos a mesma responsabilidade
de Jesus, de sermos luz para os perdidos. Essa é a razão de sermos cristãos, ser sal da terra e luz para o mundo. A lição de hoje traz esse tema, né? O verdadeiro crente revela o caráter de Cristo pela obediência e pelo amor ao próximo. Devemos ser luz. Se nós não brilharmos, tudo ao nosso redor ficará escuro. Na lição passada, nós vimos as características do verdadeiro crente. Como ser parecido com Jesus. E se você quer ser parecido com Jesus, você precisa ser luz. Se Jesus é a luz, então nós também precisamos ser luz, como Jesus. Luz para o mundo. Como fazer brilhar a verdadeira luz do nosso viver? Bom, a nossa lição traz 3 orientações para nós. Vamos ver. A primeira: a luz brilha na obediência a Deus. Em 1 João 1, 2, de 7 e 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, a qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Não podemos amar sem obedecer, e não podemos obedecer sem amar. O amor é consequência da luz em nós. É esse amor que precisa ser revelado aos perdidos. Em João 13, 34, 35, nós lemos: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando amamos, estamos revelando Deus aos outros. Nossa conduta, nossa maneira de viver, agir e falar, né, revela quem somos e podemos inspirar outros a conhecer Jesus. Segundo, a luz brilha na prática do amor cristão. Em 1 João 2, 8 diz: As trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A luz na Bíblia é o próprio Deus, o Pai. O Senhor Jesus é a verdadeira luz e nós, o crente, segundo Mateus 5,14, também somos a luz do mundo. O crente, sendo luz, tem que ser coerente em seus atos, palavras e ações, amar a Deus e ao próximo. Se não manifestarmos amor ao próximo, como se agradará a Deus do nosso amor e da nossa adoração? A luz brilha nas convicções que temos como cristãos. A convicção de que somos e do que temos em Cristo. Isso nos leva a uma vida cristã verdadeira. Nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Perdão é uma bênção espiritual que o Pai nos dá pelos méritos de Jesus, seu Filho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Temos o conhecimento de Deus. Essa é outra bênção que recebemos pela iluminação do Espírito Santo e pela revelação de Jesus Cristo. O conhecimento de Deus para o crente aconteceu, né, quando fomos salvos e pela nossa conversão. E vai acontecendo
através da nossa comunhão diária com o Senhor Jesus, da nossa vida diária, da nossa comunhão com Deus, da leitura da sua palavra e na busca pela oração. Nós também temos a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre o maior inimigo das nossas almas. É outra bênção que temos na nossa vida, como quando somos luz e quando a nossa luz brilha. O cristão não deve enfrentar o inimigo, com as suas armas ou estratégias humanas, mas com uma vida espiritual, com armas espirituais, descritas em Efésios 6, 10 a 18, que é a armadura do crente. Você pode ler lá. Efésios 6, de 10 a 18. E por último, guardar a palavra de Deus. O estudo devocional diário da palavra de Deus, da Bíblia, é um exercício que nos capacita a vencer o mal. O arrependimento pelo pecado é indispensável para que a palavra de Deus permaneça em nós. Guardar o nosso caráter diante de Deus. Precisamos nos manter puros, em santidade, para observar e reter a palavra de Deus. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que cremos, com aquilo que pregamos. Então a nossa luz vai brilhar. Concluindo então, obedecer, amar e ter bem claro nossas convicções diante de Deus são coisas bem práticas para mantermos nossas luzes diante deste mundo. Nossa vida, pode refletir essa luz se deixarmos o brilho do Senhor Jesus nos envolver. Na prática pode ser um pouco difícil, você pode imaginar como vamos deixar a nossa luz brilhar neste mundo tão corrupto. Mas nós precisamos, primeiro, de um quebrantamento espiritual. Buscar a Deus em oração, para que Deus vá nos moldando, para que Deus vá lapidando. E então, sim, a nossa luz vai brilhar. Para deixarmos que a luz de Cristo brilhe, que sejamos luz como Ele é. Responda aí no seu interior. Quando é que você pode ser luz? E como ser luz? É uma pergunta para você responder aí durante a semana. Como você pode brilhar na sua casa, com os seus queridos, com seus amigos, até com as pessoas que você não conhece, não é? O que você tem deixado com as pessoas que você encontra? É uma palavra de ânimo? É uma luz? É um incentivo? Ou não? Nós, crentes, precisamos deixar a nossa marca, por onde quer que passemos, Uma vez, o reverendo Hernandes, numa de suas pregações, falou, que acho que foi Francisco de Assis, não sei bem, mas ele falou assim: pregue o evangelho, Se for preciso, fale. Então, assim, antes de nós abrirmos a nossa boca, o nosso exemplo, a forma de como agimos, isso precisa ser coerente, isso precisa ser brilho, a nossa luz precisa brilhar antes mesmo que nós possamos abrir a nossa boca. Então, que Deus abençoe cada uma das irmãs, que nós possamos ser luz neste mundo perdido, para os perdidos, Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade e ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo a sermos luz como Tu és, Jesus, luz. Que a Tua luz, Senhor, possa brilhar em nós e que os outros possam se sentir, ó Deus, desejosos
que eles queiram conhecer ainda mais o Senhor Jesus, que possamos levar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus abençoe as irmãs mais esta semana.